Chegamos ao nosso último episódio dessa 8ª temporada do Ela Entrevista aqui em Florianópolis, que está sendo gravada aqui na Sacaro de Floripa, que está sendo nosso estúdio por essa temporada. E meu último convidado, Gabriel Bordim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elaine. Obrigado pelo convite. Gabriel, vamos começar falando de Casa Cor. Me conta, como que foi a concepção desse projeto? Então, Elaine, esse projeto foi um projeto muito gostoso de ser feito. Como sempre, Casa Cor é uma página em branco que a gente tem muitas vertentes que a gente pode explorar. E esse ano a principal vertente foi, de fato, a casa em que a gente estava inserido, né? A Escola Silveira de Souza. E eu acho que esse foi o primeiro partido aí dessa página em branco para a gente começar essa narrativa do projeto e que nos dá aí, né, inúmeras formas de pensar e de imaginar isso. Então esse foi o nosso ponto de partida, digamos assim. E é um projeto que eu acho que é bem... exemplifica muito bem a tua essência do Gabriel Bordim, né? Trazendo essa história toda que manteve, né? As janelas, quando eu cheguei lá, a gente conversou no Open Day, falei, poxa, que bacana, né? O chão, você manteve, o teto, como que foi? Então, entre essas premissas, uma delas foi tirar o partido dessa forma mais, digamos assim, intocada do espaço. Então a ideia foi criar de fato esse fundo branco, manter esse DNA quase que intocado da casa. O piso e o forro a gente realmente só tratou ele para trazer a alma que ele ali já tinha, então de forma mais natural possível, e que trouxemos esse contraste das janelas no preto. Então, e a ideia foi trazer um layout super fluido para essa composição, para de fato trazer essa atmosfera de um layout solto que ocupa aquele espaço que já foi ocupado de diversas vezes, de diversas formas, como inicialmente como uma sala de aula, hoje dá espaço à sala Lora, mas a gente sabe que no futuro isso vai ter outro uso. Então a ideia foi trazer essa característica transitória do uso do espaço mesmo, né, que no fim acho que isso reflete muito a nossa vida mesmo, né, a forma com que a gente habita os espaços e a forma como isso é móvel, e a gente quis trazer isso evidenciado nesse espaço. Então todo o nosso mobiliário é componível, ele é solto desde as estantes que a gente criou para o espaço. A única peça fixa mesmo é o grande bar na parede. Então a ideia é que de fato esse espaço converse de forma bem transitória assim e fluida com a casa. E algo que ficou bem perceptível é que a tua arquitetura, ela não se apropriou, ela se inseriu em algo que já existia. Tu respeitou os traços da arquitetura, respeitou a sua história, né? Eu gosto essa parte de conseguir linkar, né, o novo com o antigo, é algo que eu sempre gostei muito de fazer. Desde criança eu sempre fui apaixonado por antiquários, por coisas antigas. Eu costumava ir na casa da minha avó e sair de lá cheio de coisas dela já ainda quando ela era viva, porque eu sempre vi muito valor nessas peças com história, que tu sabe que tem um passado e tudo que essas peças já passaram. Então, eu acho que nesse ano, além de a gente ter algumas peças também garimpadas de antiquário, como o caso da poltrona Ouro Preto dos Alzupim, a mesa também, o Guarujá dele, que foram garimpadas, são peças de época mesmo. A gente tem a própria sala que já representa isso, né? Então, eu acho que esse mix que tu consegue linkar essas peças, que tem toda uma narrativa, né? Imaginar tudo que já se passou sobre aquele tempo daquela mesa, em outras épocas, em outras vivências. Eu acho que isso tudo agrega muito e isso a gente tenta transmitir sempre nos nossos projetos, não só em Casa Cor, e também nos projetos dos clientes de modo geral. E há esse mix, né, de produtos contemporâneos, novos, com do antiquários, né? E aí tem um objeto que tu mencionou para mim que tá lá e te acompanha desde a primeira mostra Casa da Cor, um relógio. Qual a história desse relógio? Exato, esse é um relógio do meu avô. Ele é uma dessas peças que eu costumava ir na casa da minha avó e tal, e já eu lembro que na época, como ela ainda era viva, ela costumava dizer: "Ah, Gabi, espera eu morrer para começar a levar minhas coisas e tal". E essa é uma das peças que eu acabei ficando com ela, que é um relógio, então ele pertencia ao meu avô ainda na época, e desde a primeira Casa Cor eu inseri ele no projeto. E eu acabei acidentalmente colocando nas Casa Cor subsequentes, acho que até a segunda, a terceira, foi algo quase que acidental, e de lá em diante ele passou a fazer parte como um objeto que eu quero sempre levar em todas as Casas da Cor, para que ela esteja presente como esse marco, sabe? Uma coisa que me acompanha e
que fala muito sobre essa ideia, de fato, de carregar essa bagagem junto com os ambientes. E é uma impressão que eu tenho, eu quero constatar junto contigo se isso faz sentido para ti ou não, que em todos esses teus ambientes, pelo menos de Casa Cor que eu acompanho já há alguns anos, algumas edições, traz muito essa questão do essencialismo com o minimalismo, mas com certo conforto, tanto aos olhos quanto no aroma. Tu aguça esses 5 sentidos, é algo que é estratégico, é esse teu DNA mesmo? Eu acho que, de certa forma, eu quero dizer, acho que é o nosso DNA, né, se traduz muito nisso, nessa questão de fato, eu costumo dizer que o design de interiores, que é o que a gente mostra muito em Casa Cor, ele é um complemento à arquitetura, né? Então, eu tento trazer isso sempre de forma que tenha uma linguagem arquitetônica, que converse muito com a construção e que o próprio interiores se traduza numa linguagem arquitetônica. Ou seja, a gente respeita o espaço que a gente está inserido e mesmo quando a gente cria uma volumetria de uma marcenaria ou de mobiliário, isso está diretamente relacionado com uma forma e função, né, que eu acho que isso naturalmente já representa um pouco esse essencialismo, no sentido que tu tens uma peça que ela, né, não está ali simplesmente para ser um objeto de estético. Obviamente as coisas têm que estar casadas e conversar, né? Então a gente alia o design, a função, e isso é que faz uma peça ter de fato todo esse sentido, né? Então nesse espaço como um todo a gente tentou fazer com que ela fosse uma sala, como eu já falei, fluida, leve, com as peças principais, né? Aquele grande sofá que a gente tem em veludo nossa peça central, digamos assim, e as outras peças que conversam com esse espaço, mas tudo de forma muito sucinta para que uma peça não brigue com a outra e que de fato a gente consiga ter o mínimo e o essencial para que traga essa leveza e essa essencialidade. Quanto à música, aroma, eu acho que isso é outra coisa que também traz muito DNA, né? Isso é muito natural quando chega na casa de uma pessoa, muitas vezes já tem um cheiro que isso é marcante. Os aromas para mim são muito marcantes, sempre foram, seja o perfume de uma pessoa, ou, né, uma coisa assim. E a gente sempre tenta trazer isso também para os espaços, né? A gente sempre, desde a primeira Casa Cor, a gente cria playlists específicas para esses espaços. Isso faz muito parte do meu processo criativo também, de já entender o que eu quero passar, e durante a criação eu já vou ouvindo essas músicas que me inspiram muito, e isso geralmente compõe as playlists dos espaços que costumam também ser... As pessoas geralmente nos perguntam sobre as playlists, porque acabam já sendo algo meio famoso das nossas cenas. E voltando um pouco na tua fala ali, tu citaste forma e função. E algo que eu observo também muito, uma característica, é que tu valoriza muito o design autoral. Qual a tua conexão, qual a tua relação com o design? Eu acho que de modo geral a gente volta um pouco à história quase que do antiquário, né? E de tudo que o design representa, como por exemplo nesse espaço em específico a gente está com o mobiliário da Natuzzi Itália, e a gente está fazendo esse link muito Brasil e Itália. Então a gente tem muito peças com uma linguagem bem europeia. Isso se traduz tudo num contexto histórico, né, das vertentes desse design, assim como os designs ali dos Alzupin, design brasileiro, que se repete muito uma linguagem aí que tu identifica também no Sérgio Rodrigues. Então acho que tu consegue identificar desde os traços nacionais e de toda uma cultura nessas peças, né? E isso se reflete desde a leveza dessa questão do agradável de olhar, até todo o histórico que aquilo envolve, né? Por exemplo, essas peças do nosso espaço são peças de jacarandá, que são peças que hoje já não podem mais ser feitas. Então, além do desenho em si, tem todo esse processo construtivo, o material que era usado para construí-las na época, que já não se pode mais usar hoje. Então, acho que tudo isso compõe o design autoral, é toda essa história que ele carrega, né? Uhum. E frente aos subtemas assim de arquitetura e design, temas como sustentabilidade, meio ambiente, comportamento de consumo, você representa a nova geração de arquitetos. Que responsabilidade vocês carregam aí, constrói para as novas gerações? Eu acho que isso tudo é uma construção que a gente vem fazendo, né, com o tempo.
Eu acho que a gente tem sim um papel de bastante importância nisso, principalmente nos tempos de hoje, onde a informação é algo que se dissemina muito rápido. E eu acho que, de modo geral, a gente tem que tentar criar essa cultura de um consumo consciente. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui reflete um pouco isso, dessa questão de tu valorizar uma peça já com história. Eu costumo falar para os clientes que eu acho interessante a gente conseguir fazer isso, né? De tu pegar uma peça que tu já tens na tua casa, que tem uma história tua particular, e conseguir agregar isso na tua casa nova. Não necessariamente fazer um showroom de peças novas que não carregam nada de história. Então a gente saber dar vida nova para alguma coisa que tu já tenha e compor isso com uma peça nova para trazer esse frescor e tal. Mas saber ver as coisas valorizar as peças, não necessariamente né, tendo essa exigência de ser tudo algo 100% novo e não cair muito também nessa questão de modismos, né, ou de ficar muito refém assim de tendências, que eu acho que é o futuro, digamos assim. Acho que tu já respondeu um pouco a minha próxima pergunta, mas eu queria talvez uma definição assim do Gabriel particular também. Que arquitetura que tu defende, que tu acredita? Eu acho que muito essa arquitetura do essencialismo, como tu mesmo falasse, e de certa forma com minimalismo sem ser um minimalismo chato, digamos assim, sabe? É o minimalismo do essencial. Ao mesmo tempo que tu tem uma construção clean, leve, tu vai ter muitas vezes uma produção ali que vai carregar muita informação e muito DNA junto com ela. Mas eu acho que de certa forma isso definiria de uma forma sucinta assim, e isso vai também reflete novamente em carregar o DNA de quem vai habitar ela, né? Não adianta eu estar aqui fazendo uma casa para ti, uma casa super clean, se tu gosta de uma coisa mais carregada. Então acho que esse essencialismo se traduz muito de indivíduo para indivíduo. E quando a gente fala em minimalismo, essencialismo dos teus projetos, pelo menos uma percepção minha, não quer dizer que seja um ambiente frio, muito pelo contrário, né? Eu Exatamente. sempre vejo os teus projetos como algo que sim, eles esboçam isso, o minimalismo, o essencialismo, mas de certa forma, e aí vem aquela história toda do aconchego, dos cinco sentidos, eu me sinto também confortável, assim, um respiro, um abraço em formato de arquitetura, mas mesmo assim, né, nessa narrativa de essencialismo e minimalismo. É isso? Eu acho que seria isso aí. Eu acho que é de fato conseguir traduzir, trazer uma alma para o espaço, né? Então pegar essa alma do morador e tal e trazer isso para um algo físico. Eu acho que quando a gente consegue isso, a gente atingiu o objetivo. Gabriel, quero te agradecer pela tua participação aqui na entrevista. Sucesso e muito bom conversar contigo. Obrigado, eu que agradeço.